Alguns lugares não existem apenas como lenda. Eles existem como memória. Memória registrada em mapas antigos, em diários de exploradores, em textos sagrados e em relatos que atravessaram séculos. Lugares que oficialmente nunca foram encontrados, mas que milhares de pessoas afirmaram ter visto, tocado ou chegado perigosamente perto. Talvez o maior erro da humanidade tenha sido acreditar que tudo aquilo que não conseguimos explicar simplesmente não existe. Hoje você não vai apenas ouvir histórias. Você vai viajar por lugares lendários que desafiam a história oficial, unindo relatos reais, evidências antigas e a imaginação do que esses lugares poderiam ter sido se realmente existiram. Imagine uma civilização tão avançada que parecia impossível para seu tempo, uma ilha cercada por águas cristalinas, refletindo o céu como um espelho perfeito. No centro, uma cidade construída em anéis concêntricos com canais substituindo ruas e pontes elegantes, conectando templos e palácios. As construções brilhavam com um metal desconhecido, capaz de refletir luz e energia. Bibliotecas guardavam conhecimentos sobre astronomia, medicina e consciência humana. Crianças aprendiam a observar as estrelas desde cedo. Essa era a Atlântida. Segundo Platão, seus registros vinham de sacerdotes egípcios e descreviam uma sociedade poderosa, organizada e extremamente sábia. Mas algo mudou. O conhecimento virou arrogância. O poder virou abuso. Então, em uma única noite, terremotos e tsunamis engoliram tudo. Séculos depois, mergulhadores encontraram formações geométricas submersas nas Bahamas, conhecidas como a Estrada de Bimini, oficialmente naturais, extraoficialmente perfeitas demais para ignorar. Agora imagine uma cidade onde o ouro não era símbolo de riqueza, mas apenas parte da paisagem. Onde o metal dourado revestia templos e objetos sagrados, mas não despertava ambição. Uma cidade cercada por rios largos e terras férteis, onde o governante realizava rituais de gratidão, mergulhando em um lago sagrado. Esse foi o início da lenda de El Dorado. Exploradores espanhóis atravessaram a Amazônia guiados por relatos indígenas. Francisco de Orellana escreveu ter visto cidades enormes, estradas organizadas e milhares de habitantes. Por séculos disseram que ele exagerava, até que imagens de satélite revelaram geoglifos gigantes e sinais claros de urbanização avançada sob a floresta. Talvez El Dorado nunca tenha sido uma única cidade, mas uma civilização inteira, engolida pelo tempo e pela selva. Quando o Império Inca caiu, toneladas de ouro desapareceram sem deixar rastros. Documentos espanhóis falavam de uma cidade secreta escondida entre montanhas e florestas, chamada Paititi. Imagine templos de pedra perfeitamente encaixados, canais de água atravessando a cidade e o brilho dourado refletindo o sol ao amanhecer. Um lugar protegido não por muros, mas pelo próprio mundo ao redor. Relatos indígenas dizem que Paititi ainda existe, mas não se revela a quem busca riqueza. Talvez ela esteja escondida para proteger algo muito mais valioso do que ouro. Muito antes da Bíblia, textos sumérios já falavam de um lugar perfeito onde os deuses criaram o homem. Um lugar cercado por rios, árvores sagradas e abundância absoluta. O Jardim do Éden. Imagine um mundo onde não existia medo, culpa ou sofrimento. Onde o ser humano vivia integrado à natureza sem separação. Estudos modernos mostram antigos leitos de rios exatamente onde os textos antigos descrevem esse paraíso. Talvez o Éden não tenha sido destruído. Talvez a humanidade tenha mudado demais para permanecer nele. Há também um lugar que não se encontra com mapas, mas com consciência. Shambhala. Exploradores como Nicholas Roerich relataram luzes estranhas no Himalaia e encontros com monges que falavam de um reino oculto, habitado por seres sábios e longevos. Imagine uma cidade entre montanhas impossíveis com construções suaves, quase vivas, templos sem portas visíveis, um silêncio profundo que não assusta, mas acalma. Dizem que Shambhala vibra em outra frequência e que quem a procura com ambição simplesmente passa por ela sem perceber. No coração da Amazônia, o coronel britânico Percy Fawcett acreditava que existia uma grande cidade esquecida, a Cidade Z. Antes de desaparecer, ele escreveu cartas afirmando ter encontrado artefatos que não pertenciam a nenhuma tribo conhecida. Hoje, arqueólogos confirmam que a Amazônia já abrigou cidades maiores que Londres medieval, com estradas elevadas e agricultura avançada. Imagine uma cidade viva, integrada à floresta onde o homem não destruía, coexistia,
Quando foi abandonada, a selva fez o que sempre faz. Engoliu tudo e esperou. Durante séculos, mapas oficiais mostravam uma ilha misteriosa a oeste da Irlanda. High Brasil marinheiros diziam que ela surgia envolta em neblina e desaparecia novamente. Alguns afirmaram ter desembarcado lá, encontrado habitantes estranhos e recebido ouro como despedida. Imagine ruas curvas, construções que não seguem padrões humanos e um silêncio desconfortável, como se o lugar estivesse observando. Um dia, High Brasil simplesmente sumiu dos mapas. Talvez não tenha desaparecido. Talvez tenha escolhido não ser mais encontrada. Desde o início da história, o homem busca vencer o tempo. A fonte da juventude aparece em relatos chineses, indígenas e europeus. Imagine uma nascente escondida entre pedras antigas. A água é fria, clara, quase luminosa. Quem entra nela sente o corpo reagir. As dores desaparecem, a mente clareia. Talvez não fosse imortalidade. Talvez fosse equilíbrio. Textos antigos também falam de um reino escondido dentro da própria terra. Agartha. Um mundo subterrâneo iluminado por um sol interior. Relatos atribuídos ao almirante Richard Byrd falam de terras verdes próximas aos polos e de uma civilização avançada vivendo abaixo da superfície. Imagine campos infinitos, cidades de cristal e uma sociedade que abandonou a superfície após um grande colapso. Talvez Agartha exista porque a humanidade da superfície falhou. E então existe Camelot, um reino que pode ter sido real, mas que certamente foi um ideal. Um castelo de pedra simples e sólido, a tábua redonda simbolizando igualdade, nenhum cavaleiro acima do outro. Escavações na Inglaterra revelaram fortalezas ativas no período atribuído ao rei Arthur. Camelot caiu, mas sua ideia nunca morreu. Também existem outros lugares que ecoam nas lendas do mundo. Lemúria, um continente perdido onde o homem vivia em total conexão com a terra. Tir na Nog, a terra onde o tempo não domina. Valhalla, o salão eterno dos guerreiros. Talvez esses lugares nunca sejam encontrados fisicamente, mas mapas, relatos, ruínas e memórias mostram algo importante. Essas histórias não surgiram do nada. E agora eu te pergunto, qual desses lugares você mais gostaria que fosse real? Se esse vídeo te fez viajar, deixa o like agora, isso ajuda muito o canal. Se inscreve para continuar explorando os maiores mistérios da humanidade.